maioria das pessoas ora por prosperidade, mas vive em desordem. Pede a Deus para abençoar um terreno que ainda não foi preparado. E é por isso que muitos não veem o milagre acontecer, porque querem a colheita antes de semear, querem o fruto antes de plantar a raiz. Deus é um Deus de ordem, e a prosperidade espiritual e material sempre seguem esse princípio. A Bíblia começa com isso. No princípio, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Gênesis 1:2. O Espírito pairava. Sim, mas só começou a agir quando houve ordem. A criação só aconteceu depois que o caos foi organizado. Essa é a chave esquecida da prosperidade. Deus só multiplica o que está em ordem. Carl Jung dizia que a desordem exterior é o reflexo da confusão interior. E isso é profundamente verdadeiro. Quando a mente está em conflito, o ambiente reflete esse caos. Mas quando a alma encontra direção, até os detalhes da casa, do trabalho e da rotina se alinham. Você começa a perceber que organizar o que está fora é o primeiro passo para curar o que está dentro. Muitos querem ver Deus agir, mas ainda vivem com pensamentos desordenados, decisões impulsivas e hábitos que sabotam a própria fé. Acreditam que o milagre virá apenas pela oração, quando na verdade a oração sem estrutura é apenas emoção. Deus não opera no improviso, Ele opera no alinhamento. Ele abençoa o planejamento, a disciplina, a constância, porque prosperar não é ter sorte, é estar preparado para receber. Napoleon Hill escreveu em Pense e Enriqueça, que toda riqueza começa com uma ideia organizada, mas essa ideia precisa de um espaço fértil para crescer. E o caos não é fértil, é estéril. O caos suga energia, rouba foco e destrói oportunidades. Por isso, o primeiro passo da prosperidade é colocar sua casa, sua mente e sua vida em ordem. A desorganização não é só física, é espiritual. Quando você vive em desordem, envia ao universo a mensagem de que ainda não está pronto para mais. Mas quando começa a ordenar suas ações, o céu entende que pode confiar em você. Então o milagre vem. Não como algo aleatório, mas como consequência de preparo. Deus não abençoa o improviso, Ele abençoa o planejamento. Veja José, vendido pelos irmãos, traído, esquecido, mas organizado em espírito. Enquanto outros se desesperavam, ele se preparava. E por isso, quando chegou o tempo da fome, ele não apenas sobreviveu, ele governou. Porque quem se organiza antes, reina depois. A ordem é a ponte entre o sonho e a realização. E o maior sinal de fé que você pode dar a Deus é se preparar antes que Ele envie o milagre. Deus observa quem organiza o hoje com base na promessa do amanhã. Quando você começa a agir como se já fosse abençoado, o céu reconhece essa fé. Carl Jung dizia que aquilo que você faz inconscientemente se tornará o seu destino. E é por isso que organizar a vida é um ato espiritual. Você transforma o inconsciente caótico em consciência direcionada. Você se torna participante ativo da sua própria bênção. Hoje, talvez a sua vida esteja confusa, as finanças fora de controle, a mente sobrecarregada, a casa desorganizada. Mas nada muda do lado de fora sem mudança dentro. E Deus está te chamando não apenas para pedir, mas para se preparar. Porque a prosperidade começa quando a alma decide criar espaço para ela. Antes de pedir a Deus que te abençoe, pergunte-se: minha vida está pronta para receber o que estou pedindo? Porque Deus não derrama vinho novo em odres velhos. Ele espera que você organize o recipiente antes de enviar o conteúdo. Se você quer aprender a alinhar a mente, a fé e a prosperidade de forma prática, adquira nosso e-book, está no link da descrição. Nele, você vai descobrir como preparar o terreno da sua vida para que Deus possa agir. Porque a prosperidade não acontece por acaso, mas por alinhamento. Comente aqui: eu preparo o terreno para o milagre. Essa é a sua declaração espiritual, o início da sua organização interior e da ação divina. A desordem é o primeiro obstáculo entre você e a prosperidade.
E o mais perigoso é que muitas vezes ela não está à sua volta, está dentro de você. É uma mente barulhenta, cheia de pendências emocionais, preocupações que nunca se resolvem e pensamentos que se repetem em ciclos viciosos. Você ora pedindo direção, mas sua mente está tão cheia de ruídos que não há espaço para ouvir a resposta. E Deus, sendo um Deus de ordem, só age quando há estrutura para sustentar a bênção. Muitos esperam prosperar, mas vivem presos em desorganização mental. Sonham em crescer, mas não sustentam o básico. Querem abundância, mas não criam hábitos que a suportem. E é por isso que quando o favor de Deus chega, ele se perde, porque não havia estrutura para mantê-lo. A desordem faz o homem perder o que o céu tentou lhe dar. Carl Jung dizia que a vida que não é examinada internamente se torna um caos externo. Isso significa que, se você não organiza seus pensamentos, o mundo fora de você vai se confundir também. Tudo começa dentro. A ordem na alma cria direção nas mãos. E a desordem da mente cria cansaço, bloqueio e atraso. Você já reparou como é impossível se concentrar em algo grande quando o ambiente está confuso? Quando o quarto está bagunçado, a mesa cheia, o celular vibrando o tempo todo e a mente ansiosa, você sente que o tempo escapa. E ele realmente escapa. Porque a desordem suga a energia espiritual. Ela drena o foco, a clareza e o discernimento. E Deus não fala no meio da confusão. Ele fala no silêncio. No espaço entre os pensamentos, na mente limpa e disciplinada. A verdadeira prosperidade não começa com dinheiro. Ela começa com gestão espiritual. Antes de Deus multiplicar, ele separa, organiza e coloca cada coisa em seu devido lugar. Gênesis mostra isso. Primeiro veio a separação entre luz e trevas, águas e firmamento. Só depois a abundância pôde existir. Porque Deus não multiplica o que é caótico, ele multiplica o que é coerente. Muitos querem que Deus abençoe um ambiente desorganizado, mas isso seria injusto com a própria natureza divina. O céu não se contradiz. Se o Criador é ordem, ele não pode agir na bagunça. Por isso, toda mudança real começa quando você decide colocar ordem nas pequenas coisas. Arrumar a casa, organizar a mente, planejar o dia, limpar o coração. Esses gestos simples têm um poder espiritual enorme. Eles dizem a Deus: estou pronto. Napoleon Hill escreveu que a mente disciplinada é o campo onde as sementes da riqueza florescem. E o que ele chamou de riqueza vai muito além do dinheiro. É a capacidade de transformar energia em resultado, fé em ação. De nada adianta ter fé se ela não se transforma em estrutura. A fé é o plano, a disciplina é o alicerce. E a combinação dos dois é o que atrai o milagre. Você já percebeu que os grandes milagres da Bíblia sempre vieram acompanhados de instruções práticas? Deus mandou Noé construir a arca antes do dilúvio, José armazenar grãos antes da fome, Moisés erguer o tabernáculo antes da glória descer. O céu sempre espera a estrutura antes de liberar o poder, porque milagre sem preparo é desperdício. E Deus não desperdiça. O Espírito Santo não habita no improviso. Ele habita em ambientes alinhados com o propósito. E talvez seja por isso que tantos oram e poucos recebem. Não é falta de fé, é falta de preparo. Você quer o resultado sem o processo, quer o prêmio sem o treino, quer o milagre sem a estrutura. Mas Deus não é um atalho, ele é um arquiteto. E um bom arquiteto não começa pela decoração. Começa pelos fundamentos. Carl Jung acreditava que a alma humana tem um instinto natural por ordem. Ele dizia que o inconsciente busca constantemente equilíbrio e, quando não encontra, gera sintomas. O estresse, a ansiedade, a procrastinação, a falta de foco, tudo isso é a linguagem do inconsciente pedindo organização. A alma está tentando dizer: arrume a casa. E até Deus espera que você faça isso antes de intervir. Quantas vezes você pediu a Deus para abrir uma porta, mas não preparou o ambiente para recebê-la?
Você ora por prosperidade, mas ainda desperdiça tempo e energia com distrações. Quer um relacionamento abençoado, mas não se livrou dos hábitos que sabotam o amor. Pede clareza, mas ainda vive no ruído. Então, quando o céu tenta agir, o milagre se perde, porque o terreno ainda está cheio de entulho emocional. A organização é uma forma de adoração. Quando você limpa, planeja e disciplina a si mesmo, está dizendo a Deus: eu valorizo o que tu me deste. A desordem, por outro lado, comunica o oposto: descuido, falta de gratidão, resistência à mudança. E Deus não deposita grandes bênçãos em mãos que ainda não valorizam as pequenas. Muitas vezes, o caos exterior é apenas um espelho da alma ferida. Por isso, organizar não é apenas dobrar roupas ou escrever metas. É curar memórias, resolver pendências, liberar perdões, reconciliar-se com a própria história. A prosperidade só flui em quem está em paz. E não há paz sem ordem interior. Napoleon Hill afirmava que os que fracassam são aqueles que esperam as condições perfeitas. Mas Deus não espera a perfeição. Ele espera movimento. E organizar é isso, é dar o primeiro passo. É agir em fé, mesmo que ainda falte muito. É dizer: Senhor, eu não posso tudo, mas posso colocar meu hoje em ordem. E o céu responde a isso com abundância. Deus não vai te abençoar enquanto você tenta equilibrar o caos. Ele quer te abençoar quando você constrói a base. É por isso que o milagre não chega quando você pede, mas quando você se estrutura para recebê-lo. A bênção não é uma surpresa, é uma consequência da ordem. Quando o terreno está pronto, a semente germina. Quando a mente está limpa, a inspiração chega. Quando a alma está em paz, o milagre se manifesta. Carl Jung dizia: a vida que você quer está esperando pela coragem que você teme. E a coragem que você teme, muitas vezes, é a de mudar o que precisa ser organizado. É olhar de frente para a bagunça, não com culpa, mas com responsabilidade. Porque Deus não age por pena, Ele age por propósito. E o propósito só se manifesta em terreno preparado. A prosperidade não começa com o desejo, mas com o alinhamento. Não basta sonhar, é preciso estruturar. Você não pode pedir para Deus abençoar um plano que ainda está em pedaços. Primeiro, você o coloca em ordem. Depois, ele sopra vida sobre ele. E aqui está o segredo espiritual. Quanto mais você organiza, mais Deus te revela. A clareza é o presente de quem põe a vida no lugar. Porque o Espírito Santo fala em ambientes limpos e o caos é o idioma do inimigo. O diabo opera na confusão, Deus na harmonia. Por isso, colocar sua vida em ordem não é um ato humano, é um ato de guerra espiritual. Cada gaveta que você arruma, cada meta que você escreve, cada pendência que você resolve é um símbolo. Você está expulsando o velho e dando espaço para o novo. E quando o novo chega, ele vem com propósito. Deus não envia bênção por acaso, ele envia missão. E a missão exige estrutura. Você quer ver Deus agir? Então comece pela base. Arrume o que está ao seu alcance. E quando você fizer isso, o céu fará o que você não pode. Porque a prosperidade não desce sobre quem apenas pede, ela desce sobre quem se prepara. Comente aqui: eu escolho a ordem de Deus. Essa é a sua declaração de disciplina espiritual, o início da transformação que atrai o agir divino. Existe uma energia silenciosa que nasce da ordem. Ela não é apenas estética, é espiritual. Quando tudo ao seu redor começa a se alinhar, algo dentro de você muda também. Você sente clareza, sente direção, sente que a presença de Deus começa a ocupar o espaço que antes estava cheio de confusão. Porque onde há ordem, há espaço para o Espírito habitar. A desordem impede a prosperidade porque ocupa o lugar onde a bênção deveria estar. Deus não deposita tesouros em ambientes desorganizados. Ele espera o momento em que você esteja pronto. E a prontidão espiritual começa com disciplina. Não é sobre controlar tudo, mas sobre cuidar do que foi confiado a você. Isso é diferente. O controle nasce do medo. A disciplina nasce da fé.
Carl Jung dizia que a vida pede ordem para revelar sentido. E esse é o ponto. Muita gente busca sentido, propósito, prosperidade, mas ainda vive fora de ritmo. Querem que o universo lhes entregue abundância, mas não constroem uma rotina capaz de sustentar a abundância. Querem luz, mas ainda vivem no descompasso do caos. E Deus não habita o descompasso. Ele é simetria, harmonia, coerência. A prosperidade é consequência da obediência à ordem espiritual. Isso não é religião, é lei universal. Tudo o que existe, do corpo humano aos planetas, segue um ritmo, uma estrutura. Quando algo sai dessa ordem, a doença aparece, o desequilíbrio se manifesta, a harmonia se quebra. E o mesmo acontece com a alma. Quando você vive desconectado da ordem divina, perde energia, foco e direção. Muitos confundem liberdade com desordem. Mas a verdadeira liberdade só existe quando há estrutura. A alma livre não é a que faz o que quer, é a que vive dentro de um propósito. E o propósito é o eixo invisível da ordem espiritual. Sem propósito, a vida vira tentativa. Com propósito, ela vira direção. Napoleon Hill escreveu que a autodisciplina é o elo entre o desejo e a realização. E o que ele chamava de autodisciplina é exatamente o que a Bíblia chama de domínio próprio, um dos frutos do Espírito. A disciplina é a ponte entre o sonho e o milagre. Ela é a linguagem que o céu entende como fé prática. Porque crer é bom, mas se organizar é a prova de que você realmente acredita. Deus não opera na pressa. Ele opera no processo. E o processo exige constância. Por isso, quando você estrutura a sua rotina, está dizendo: Senhor, eu confio no tempo que o Senhor estabeleceu. E o tempo, quando respeitado, se transforma em colheita. Quem organiza o tempo colhe resultados. Quem desperdiça o tempo perde direção. O desorganizado sempre vive apagando incêndios. O organizado vive construindo pontes. O primeiro reage, o segundo cria. E Deus trabalha com criadores, não com vítimas. Quando você se organiza, você sai da energia da escassez, o não tenho tempo, o não consigo, o de um dia talvez, e entra na vibração da abundância. Eu me preparo, eu me disciplino, eu estou pronto. A prosperidade não vem quando você ora por ela, mas quando você se torna o tipo de pessoa capaz de recebê-la. E o que te torna capaz? Ordem. A ordem é a forma visível da maturidade espiritual. Quando você começa a colocar limites, estabelecer horários, definir prioridades, você está dizendo ao mundo espiritual: eu sei o que quero e estou pronto para sustentar o que pedi. Carl Jung dizia que não se ilumina imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. E espiritualmente, isso significa que a organização não é só sobre o externo, mas sobre confrontar a própria sombra, os hábitos que sabotam, os ciclos que se repetem, a procrastinação disfarçada de descanso. Quando você enfrenta o caos interior, a luz começa a penetrar nas áreas que você evitava olhar. E é isso que gera prosperidade, consciência. Prosperidade é consciência em movimento. Você já reparou como o universo recompensa quem se organiza? A oportunidade chega para quem está preparado. A inspiração vem para quem tem espaço mental. As pessoas certas aparecem quando você está focado e disponível. Não é coincidência, é alinhamento. A prosperidade é a resposta vibracional da ordem espiritual. O caos repele, a estrutura atrai. Napoleon Hill dizia que a riqueza é criada duas vezes, primeiro na mente e depois no mundo. Mas a mente desorganizada não cria, ela repete. Ela se perde em ciclos de medo, dúvida e autossabotagem. E é por isso que organizar a mente é mais importante do que organizar a agenda. Porque quando a mente está alinhada, o resto se encaixa naturalmente. Deus trabalha através da mente estruturada. Ele fala por meio da inspiração, da clareza, das ideias que surgem quando o coração está em paz. Mas se o coração está confuso e a mente é um campo de batalha, a voz divina se perde no ruído. A organização é o filtro que separa o ruído da revelação. E quem aprende a ouvir com clareza, prospera. Na Bíblia, vemos isso em cada ato de preparação antes da manifestação.
Antes de Jesus multiplicar os pães, ele pediu que o povo se assentasse em grupos. Antes da ressurreição de Lázaro, ele mandou que tirassem a pedra. Antes do Espírito Santo descer sobre os discípulos, havia um cenáculo preparado, limpo e silencioso. Deus sempre prepara o ambiente antes de agir. E Ele está pedindo o mesmo a você. Prepare o seu ambiente interior. A organização espiritual é o primeiro degrau da prosperidade divina. Ela é a forma como a alma diz sim ao chamado. Porque o céu só coopera com quem está disposto a cooperar com o céu. E cooperar com o céu é viver de modo ordenado. É manter o coração limpo, o propósito claro e a rotina sagrada. Tudo o que é caótico é terreno infértil. Tudo o que é ordenado é fértil para o milagre. Você não precisa organizar tudo de uma vez. Precisa apenas começar. Deus não espera perfeição, espera movimento. E cada passo em direção à ordem é uma declaração de fé. A cada pequeno gesto, o universo responde. A cada mudança de hábito, o céu observa. E quando o céu vê disciplina, ele libera destino. A organização espiritual é mais do que um ato humano. É um código sagrado. Ela conecta o plano terreno ao plano divino. É como alinhar antenas. Quando você ajusta a sintonia, começa a ouvir o que antes era ruído. E é nesse estado de sintonia que a intuição floresce. As oportunidades aparecem e as portas se abrem. A prosperidade não é uma promessa distante. Ela é um estado de prontidão. E quem se organiza vive em prontidão constante. Não é sobre controlar tudo, é sobre estar disponível para o movimento divino. Quem se organiza coopera com o tempo. Quem vive no caos luta contra ele. Carl Jung dizia: a tarefa mais nobre do homem é dar ordem ao próprio caos. E essa é a sua missão espiritual. Transformar a bagunça em propósito. O medo em foco, o atraso em direção. Você foi criado para governar, não para se perder. E governar exige estrutura. Quando você se organiza, você está, na verdade, se curando. Está dizendo a si mesmo que é digno do que pede, capaz do que sonha, preparado para o que Deus planejou. A ordem é amor próprio em forma prática. E quando o amor próprio se alinha à fé, nasce a prosperidade espiritual. Comente aqui: eu estou pronto para o agir de Deus. Essa é a sua declaração de alinhamento e prontidão espiritual. O ponto onde a fé encontra a estrutura e a prosperidade começa a se manifestar. Existe uma conexão direta entre a ordem e o milagre. E quando você entende isso, percebe que Deus nunca esteve ausente. Ele apenas esperava que você se preparasse. O problema nunca foi a falta de bênção, mas a falta de estrutura para recebê-la. Porque o céu não despeja a abundância em copos trincados. Ele primeiro cura o vaso, para depois derramar o vinho. O milagre é consequência da preparação. Quando você organiza a sua vida, cria espaço para Deus agir. E não se trata de controle, mas de cooperação. Deus não quer que você controle tudo. Ele quer que você cuide do que já foi confiado a você. A organização é uma forma de fé. É como se dissesse: Senhor, eu acredito tanto na promessa que já estou arrumando o terreno antes da colheita. Essa é a diferença entre quem apenas sonha e quem realiza. Quem sonha, espera. Quem se organiza, atrai. O céu responde ao movimento, não à inércia. Porque fé sem obras é morta, e oração sem estrutura é apenas intenção. Mas quando a oração se une à ação, nasce o milagre. A Bíblia mostra isso repetidas vezes. Jesus multiplicou pães, mas primeiro mandou que o povo se sentasse em grupos, ordem antes da abundância. Elias clamou por chuva, mas antes reconstruiu o altar que estava em ruínas, estrutura antes da manifestação. Até Maria, antes de gerar o Salvador, preparou o coração para dizer: eis-me aqui. A prosperidade não chega por acaso. Ela chega quando há preparo, obediência e propósito. Carl Jung dizia que sem ordem a psique se fragmenta. E é exatamente isso que acontece espiritualmente quando você vive sem estrutura. A alma perde foco, o coração perde força e o corpo perde energia. Mas quando a ordem é restaurada, tudo se alinha.
A mente se acalma, o coração encontra direção e a fé começa a se mover com poder. Deus não abençoa a pressa, Ele abençoa o ritmo. E o ritmo nasce da ordem. A desordem é ruído, e o ruído impede que você ouça a voz de Deus. Quantas vezes Ele já tentou te mostrar o caminho, mas a correria, as distrações e a bagunça interior impediram que você percebesse os sinais? Deus fala na pausa, na disciplina, no espaço entre um pensamento e outro. E é por isso que a organização é tão espiritual. Ela é o silêncio que prepara o terreno para a voz divina. Napoleon Hill dizia que a mente controlada é o maior poder humano. Mas, na visão espiritual, a mente controlada é também o maior instrumento de Deus. Porque quando você disciplina a mente, ela se torna canal. Ela para de ser inimiga da fé e se torna parceira do Espírito. O homem desorganizado luta contra o tempo. O homem organizado flui com o tempo e o tempo passa a ser seu aliado. Você não precisa correr atrás da prosperidade. Precisa se tornar o tipo de pessoa que ela reconhece. A prosperidade é como uma corrente de energia divina. Ela se aproxima de quem vibra na frequência da ordem. Enquanto a desorganização é uma oração de resistência, a estrutura é uma oração de abertura. Quando você põe sua vida em ordem, o universo entende que pode confiar em você. E Deus te entrega o próximo nível. Muitos pensam que prosperar é acumular, mas prosperar, na verdade, é organizar. É fazer o melhor com o que se tem agora, para estar pronto para o que virá depois. Quem é fiel no pouco, Deus coloca sobre o muito, mas não por acaso. É porque a fidelidade no pouco cria estrutura espiritual para o muito. Deus não multiplica o que está bagunçado, Ele multiplica o que está alinhado. E talvez seja por isso que nos últimos tempos você sentiu o peso da confusão, da estagnação, da ansiedade, porque o céu estava esperando um sinal simples, a sua decisão de colocar tudo em ordem. Deus não está pedindo perfeição, Ele está pedindo disponibilidade. Ele quer que você mostre, através das suas ações, que está pronto para viver o que pediu. E essa prontidão começa nas pequenas coisas, no planejamento do dia, na gestão do tempo, no cuidado com o corpo, no zelo pelo lar. O que é pequeno é um ensaio para o que é grande. Quem organiza o espaço físico prepara o terreno espiritual. Quem limpa o ambiente purifica a energia. Quem coloca limite no tempo cria espaço para o milagre. A organização é o ensaio da prosperidade. Deus observa o ensaio antes de entregar o palco. Carl Jung dizia: aquilo que você mais precisa estará onde você menos quer olhar. E talvez, neste momento, o que mais te impede de prosperar não seja o mundo, nem o destino, seja a bagunça que você ainda evita encarar. Mas quando você tem coragem de colocar luz sobre o caos deixa de ter poder. Porque o diabo se alimenta da confusão, mas Deus habita na clareza. E quando há clareza, a manifestação. Deus não é o Deus do acaso, Ele é o Deus do alinhamento. E o alinhamento é a prova de que a prosperidade não é questão de sorte, é questão de preparo. Você se organiza e o céu coopera. Você age e a graça se move. Você estrutura e o milagre encontra caminho. Deus nunca deixa de agir. Somos nós que deixamos de dar espaço. Napoleon Hill escreveu: o sucesso não visita o despreparado. E espiritualmente, isso significa: Deus não envia bênçãos onde não há base para sustentá-las. O que você chama de espera é, na verdade, tempo de construção. E quando a base está pronta, o céu libera o que estava retido. O que você pensa que está atrasado, Deus está apenas estruturando. A prosperidade é uma linguagem. E Deus fala essa linguagem através da ordem. Cada coisa que você organiza, cada pendência que resolve, cada hábito que disciplina, é uma tradução espiritual que o céu entende como: sim, eu estou pronto. A prosperidade é a resposta divina ao seu sim, e é por isso que a organização não é um castigo, é uma ponte. É o caminho entre a fé e o resultado, entre o sonho e o cumprimento. Deus não quer que você viva cansado tentando sustentar o improviso. Ele quer te ensinar a construir algo duradouro.
Porque prosperidade verdadeira não é o que você conquista rápido, é o que você sustenta com sabedoria. Carl Jung dizia: onde há ordem interior, há força espiritual. E essa força é o que te mantém firme quando as circunstâncias tentam te derrubar. Você não se abala mais porque construiu base. E quem tem base não desmorona, cresce. Agora é o momento de decidir. Você quer continuar esperando o milagre ou quer se preparar para ele? Porque Deus já decidiu abençoar. Ele só está esperando você colocar o altar em ordem. E quando o altar está em ordem, o fogo desce. Se você quer aprender como aplicar essa disciplina espiritual na prática, como organizar sua mente, sua fé e sua vida para cooperar com o agir divino, acesse o link do e-book na descrição. Ele não é gratuito, porque conhecimento que transforma exige compromisso. Mas o valor é simbólico comparado à transformação que ele vai gerar na sua mentalidade. Você vai entender como a ordem interior cria prosperidade exterior e como Deus se move quando você se estrutura para recebê-lo. Comente aqui: eu coloco minha vida em ordem e deixo Deus agir. Essa é a sua declaração de maturidade espiritual, a prova de que a prosperidade começa quando você decide cooperar com o céu.